A gente tem feito culto aqui na casa por conta do frio, né? A praça está muito gelada, ela é um corredor de vento. Então muitos irmãos aí têm ficado gripados, né, por conta disso. Então a gente resolveu estar por aqui na base mesmo, né? Mas já estou com saudade de estar lá na praça. Mas depois do culto aqui, né, vai ter uma turma que vai sair de novo, igual semana passada, para distribuir aí uns cobertores, temos uns caldos aí que foram feitos, né? Então a gente vai até a Praça 7 ali, né? Quem quiser ir aí participar, né? Está convidado para a gente distribuir esses cobertores aí, caldo e, né? É isso, né? Aquecer o pessoal aí que está na rua, né? Outra coisa também, a gente está chegando perto da viagem, né, galera? Então lembra de orar por isso. A gente vai subir para o Nordeste aí, se Deus quiser, né? Então tá em oração pela viagem para lá. Já tá, a Maria está empolgadíssima. Né, Maria? Mas é isso, né? Vamos para cima aí. É a gente aqui mesmo. É a igreja aqui, né? Não, assim, a gente está fazendo umas equipes aí, né? Então, a gente está... Eu vou estar indo com a Maria e o Áquila. Aí o Urso vai com mais... Acho que o da Paz já está aí na barca aí. E o Bicudo, com uma turma lá de São Tomé também, vai estar selecionando. Então, assim, está ainda se configurando, né? Quem vai. Então, vai até... A gente vai subir o Nordeste todo aí até sair lá em Fortaleza, né? No Ceará, até Jericoacoara. Então, vai dar quase 7 mil quilômetros aí de estrada, né? Então, é uma viagem missionária, focada, né? É uma expedição. Então, é isso. Né? Vamos estar em oração aí, porque, né? A gente quer levar o evangelho aí para todo lado. Maravilha. Então, galera, vamos abrir a Bíblia, né? Para a gente fazer uma leitura aqui rápida em Mateus 4. Mateus 4, a gente vai ler aqui sobre a tentação de Jesus. Tentação de Jesus, né? E a gente tá, cara, assim, a gente tem pensado aqui, gente, em fazer uma... Tipo assim, a gente está dentro de um trilho, né? A gente, desde o encontro lá de São Tomé, a gente vem falando sobre ser discípulo de Jesus, sobre essa vida, né, com Deus, o que é andar com Deus, o que é viver com Deus. E essa vida com Deus, ela é um desafio, né? Para todos nós. Ninguém vira cristão só porque é filho de crente, né? Essa coisa, né, velho? Como é que se diz aí, né? Diz que filho de pastor não é neto de Deus, né? Então, né, o Áquila, que é meu filho aí, ele teve que fazer a escolha dele e seguir o rumo dele com Deus, né? Então, assim, a gente tem pensado sobre isso aqui como corpo, como grupo, né? O que é isso? O que é seguir Jesus? A gente tem buscado entender isso nas Escrituras, na Palavra de Deus, né? Porque a última coisa que a gente quer aqui é formar um grupo religioso. Não é a nossa ideia, né? E eu estou falando sobre a palavra religião no sentido pejorativo dela, que é aquele sentido de ser um grupo de pessoas que vão ficar julgando os outros, ser um grupo de pessoas que se sente melhor do que os outros, um grupo de pessoas que não faz certas coisas, então, por conta disso, acha que, né, tá de boa, ou porque é salvo, porque é bonzinho, essas coisas. Cara, essa não é a ideia nossa aqui. Nós estamos muito claros aqui, a gente vem falando sobre isso, batendo nessa tecla há muito tempo, né, sobre Cristo, sobre a obra de Jesus, o que Jesus fez na cruz, que o homem precisa de Deus, né, o homem precisa se reparar com Deus. O problema todo do mundo, da humanidade, não é um problema social, econômico, não é socioeconômico, não é psicológico, não é um problema político, geopolítico, não. O problema do ser humano é porque ele se desconectou de Deus. E porque ele se desconectou de Deus, a vida foi só degringolando, de mal a pior. E as consequências disso, o fruto disso é isso, é a desordem. Né? São as dores, são os enfrentamentos que a gente hoje vive aí, todo sambado. Né? Então, a nossa conexão aqui é se achegar a Deus por meio de Jesus, porque Jesus é o caminho que Deus proveu para isso, é a pessoa de Cristo. A Bíblia é cheia de figuras mostrando isso, muito, muito, muito interessante, sabe? Que a gente precisa considerar.
e saber o que é andar com Deus. Primeira coisa, né? Andar com Deus é a gente acertar os nossos ponteiros com Deus, por meio de Jesus. Confessando o nome de Jesus, reconhecendo nossos erros, nossos pecados, né? E tratando isso com o Senhor. Segunda coisa, andar com Deus é viver essas disciplinas espirituais que a gente vem falando aqui. Tá certo? Aprender a ler as Escrituras. Você, eu, nós precisamos entender as Escrituras. Não é uma obediência cega, mas a gente precisa chegar às nossas conclusões. Por que a gente está fazendo o que a gente faz? Não é porque o fulano falou, eu não vou fazer. Não. É porque eu entendi isso. Sabe? Eu compreendi isso nas Escrituras. Não só compreendi isso, tem alguma coisa dentro de mim que está crescendo de um tanto que está mudando minha vida. Né? Está mudando o que eu penso, está mudando as maneiras como eu faço as coisas. Isso é vida com Deus, sabe? E também, né, a gente precisa viver essa vida com Deus tendo vamos dizer assim, uma vida moral, uma vida, né, assim, piedosa, né? Essa palavra melhor aqui que aparece, né? O que é uma vida piedosa? Entendeu? É uma vida que se dedica a servir o próximo, que se dedica, né, a cuidar da sua casa, da sua família, cuidar de você mesmo. A Bíblia fala sobre isso. Paulo falou para Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida de você e cuida da doutrina. Né? Quando ele estava falando isso, ele estava falando sobre a igreja que ele estava ali cuidando. Então, cuida de você como pessoa e cuida também da saúde espiritual daquela igreja, daquele povo. Sabe? Então, assim, a gente precisa fazer isso. Só que para essas coisas fluírem dentro da gente, irmãos, tem uma coisa muito interessante, né? Por isso que a gente vem numa trilha, tá? A gente vem percorrendo um caminho. Né? A gente falou sobre discipulado aqui, foi muito bem falado aqui nesses dias de seminário, né? E tem várias vertentes disso. E uma delas, que eu queria hoje falar aqui um pouquinho, assim, passar um pouco assim, é a questão, o tema da identidade, sabe? Essa coisa da identidade. Né? Em outras palavras, de saber quem somos, sabe? Agora nessa nova vida, agora nessa nova realidade, caminhando com Deus. O que isso quer dizer sobre nós, sabe? E assim, quem somos? Qual que é a nossa natureza nisso tudo aí? A biologia ela tem uma resposta para te falar quem você é, entendeu? Né? A sociologia ela também vai falar quem você é. Né? A filosofia vai tentar dizer quem você é também. Agora, o que a Bíblia diz sobre nós? Entendeu? O que o Senhor tem a dizer a respeito de mim e de você? Nessa matéria da identidade, sabe? E esse é um assunto tão importante que, no texto que nós vamos ler aqui, nós vamos ver que a principal arma que o diabo ele tenta assim, paralisar Jesus é por meio disso, sabe? De tocar nesse ponto. Olha só aqui, ó, vou ler aqui o texto aqui, ó. Mateus 4, né? Diz assim, ó: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que quem leva Jesus para o deserto foi o Espírito, tá? O Espírito Santo. Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei,
se prostrado você me adorar. Então, Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Cara, o diabo não perde tempo, né? Então, quando ele viu o momento exato que Jesus, né, o momento de vulnerabilidade do Senhor, ele estava 40 dias ali, né, no processo de jejum, 40 dias sem comer, sem beber, e de repente o diabo vê a hora certa e fala assim, uau, esse é o momento, né? O tentador, ele sempre vai esperar a hora certa. Ele vai observar a nossa vulnerabilidade, entendeu? O momento da nossa vulnerabilidade. Isso pode ser, assim, por vários motivos. No caso de Davi, lá quando ele estava no palácio, era o momento dos reis sair para a guerra, o que aconteceu com Davi? Davi ficou no palácio. No momento que ele estava lá de boa, estava lá na varanda da casa dele, de repente ele olha de lá e vê Betseba tomando banho, né? E aí o que ele se sente tentado, e por conta disso, né, a gente sabe da história lá, o que Davi fez. Foi o momento onde ele estava vulnerável. A vulnerabilidade não é só estar sob pressão. A vulnerabilidade, às vezes, é estar num momento muito tranquilo da vida. E aí a gente, nessa hora, o cão vem, né? O diabo vem a tentar. Teve outro momento na história de Davi também, que quando o reino já estava consolidado, tudo bem, né? Israel fluindo, o trono estabelecido, Jerusalém cercada com muralha, cidade maravilhosa, ouro, prata, prosperidade, tudo lá. O Davi fez muitas guerras, então ele adquiriu muito respeito, né? Então ele tinha um exército assim, fenomenal. E de repente, o que aconteceu com Davi? Chamou Joabe lá, seu general, e falou assim, Joabe, conta o povo, porque eu quero saber quantos são, né, aqueles que podem empunhar a espada, o tamanho do nosso exército e o tamanho do nosso povo. Isso soou mal aos olhos de Deus, né? E isso foi o motivo, né, de haver uma grande praga em Israel por conta dessa questão. Davi, ele foi tentado, sabe? Porque o seu reino estava maravilhoso, no momento melhor da vida dele. O que aconteceu? O tentador encontrou um lugar, entendeu? Então, esse processo de tentação, esse processo de luta, não é uma coisa assim simplesmente que tem hora para acontecer, né? Pode ser na hora que você está de boa, de descanso, pode ser na hora mais, sim, que você está no auge da sua vida, tudo acontecendo e tudo bem, e pode ser na hora também que você está naquela dificuldade, como Jesus estava ali com fome. E o diabo veio, e o que ele fez aqui com o Senhor? Ele faz essa pergunta aqui, se tu és filho de Deus. Então, ele sabia o que ele estava fazendo, ele estava fazendo, ele sabia o que ele estava falando. Satanás, ele era intencional, ele é assim, ele é intencional em, sabe, trabalhar, em executar as suas armas. Ele sabe trabalhar, ele sabe fazer a coisa certa. E por que ele usa essa palavra, se tu és filho de Deus? O que tinha acabado de acontecer com o Senhor aqui? Ele tinha vindo do batismo. Você lembra do texto? Você volta aqui atrás, o capítulo 3, vai falar do batismo de Jesus. E o que acontece no batismo de Jesus? Jesus, ele entra na água, né? O João Batista, né, tem aquela conversa com ele, olha, tu vens a mim, mas eu que preciso ir até você, eu que preciso ser batizado por você. Jesus vira para ele e fala assim, olha, vamos fazer acontecer e deixa aqui, para que seja, para a gente cumprir toda a justiça. Então o Senhor ali, ele é submetido ao batismo, quando ele sai da água, vem do céu, né, o Espírito Santo, e esse Espírito, como pomba, repousa sobre o Senhor, e uma voz é ouvida do céu. E essa voz, que é ouvida ali pelas pessoas, diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem tenho nele o meu prazer. Mateus fala, né, que
essa voz te fala sobre Jesus, fala, este é o meu filho amado. É como que aquela voz estava apontando, este é o meu filho amado. Tá? Agora, já em Marcos, ele fala de uma outra forma. Ele vai falar a mesma cena, só que o evangelista Marcos, ele fala o quê? Ele fala assim, tu és o meu filho amado. Em Mateus, narra que a voz disse este. Marcos narra que a voz disse você. Quando você junta os 4 evangelhos, o que a gente tem? A gente tem uma narrativa de vários ângulos a respeito da história de Jesus. Tá certo? Não é uma contradição, mas é uma complementação da história. E aí quando a gente vai ler e vai juntando toda essa informação, aí a gente percebe essa coisa, que Deus estava falando para as pessoas quem era Jesus, e Deus também estava dizendo para Jesus quem ele era, como seu pai, firmando ele. Tu és o meu filho amado, em você eu tenho prazer. E depois dessa voz, depois que isso acontece, ele vai para o deserto e o diabo faz o quê? Tenta ele. Exatamente nesse mesmo ponto. Né? Ó, o Deus Pai falou para você que você é o filho amado dele, né? Então, se tu é realmente esse filho amado, me prova. Me prova que você é. E isso aconteceu a mesma coisa com Pedro. Você lembra lá quando Pedro, quando Jesus leva os seus discípulos para um lugar distante, em outra jurisdição, né, para ter uma conversa com eles, tranquila, onde ele não ia ter a pressão lá de Herodes, né, ali da jurisdição de Herodes. Ele vai para uma outra região e ali ele conversa com seus discípulos, fala assim, tá, vocês, quem que as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos viram para Jesus e falam, uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é o profeta. E aí Jesus pergunta para eles, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro levanta lá, no meio da turma, e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro solta essa, velho, genial, e isso não partiu da cabeça de Pedro, porque Pedro não tinha condição de conceber um negócio desse, não é porque ele era burro, não, porque ele não tinha, né, sei lá, não é porque ele não era instruído, não era sobre isso, é porque para um judeu dizer que alguém é filho de Deus é um negócio inconcebível. Ninguém nunca ia falar um negócio desse, tá? Porque Deus não tem filho, Deus é uma figura única. Não existe trindade, nem para os judeus não acreditam na trindade. Então, para ele confessar isso, falar assim, tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, o que havia de vir, prometido, e tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ainda traz esse adicional na revelação. Cara, é um negócio cabuloso. Aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, bem-aventurado tu és, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai te revelou isso. Tá? Então, Deus Pai traz isso para Pedro, para o coração dele. E é o que aconteceu com a gente também. Porque quando nós viemos para o Senhor, qual que é a confissão que a gente faz? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o meu Salvador, o meu Senhor. Quem que revela isso para a gente? É o pregador ali que fica lá 1 hora no culto falando? Não, ninguém tem esse poder de convencimento com o homem. A gente explana, a gente explica, a gente fala a mente, mas isso, se Deus não abrir o seu coração, o coração do homem, nada acontece. Quem revela isso é Deus. Né? Mas vamos lá. Aí Jesus vira para Pedro e fala, tu és Pedro. Agora eu vou dizer para você, Pedro, você falou quem eu sou, né? Agora eu vou dizer quem você é. Tu és Pedro. E sob esta pedra... Eita. Tudo certo aí, Wilson? E sob esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Pedro recebe essa de Deus. Sabe? Agora, o que acontece ali, né? Assim, acho que é importante a gente falar, né? Porque a gente tem hoje aí uma figura, né? Na figura do Papa, né? Que é
a figura de Pedro na igreja, sabe? Isso não é uma doutrina bíblica, isso é um malabarismo danado que os caras fizeram para poder... não, porque o Papa é a sequência, né? De Pedro, que é a pedra, que é a rocha. O que ali existe, lógico, um jogo de palavras que o Senhor usou, e se você for estudar isso no original grego lá, você vai entender o que o Senhor estava falando de Pedro. Pedro não é a rocha, Pedro é um fragmento da rocha. Essa é a ideia que o Senhor... Ele está falando assim, eu sou a rocha, sabe? E você é Petros, você é um fragmento da rocha, você é um pedacinho dessa rocha, sabe? E sobre essa rocha que ele está falando, que é ele mesmo, a minha igreja será edificada. Não é sobre, sabe, a pedra que é Pedro, a pedra fundamental da igreja. Não, a pedra fundamental da igreja é o Senhor. Ele falou, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal da igreja. E ele está falando dele mesmo. Pedro era um fragmento dessa rocha, como eu e você, nós somos um fragmento dessa rocha. Pedro fala, nós somos pedras vivas na edificação desse reino. E aí, o que nós temos aí então? Um Pedro que recebe uma revelação sobre quem ele é, sabe? E qual que é o seu papel, né, dentro desse reino eterno de Deus. Pedro fica sabendo disso. O que acontece logo depois disso aí? Jesus vira para os discípulos e fala assim, olha, convém que eu vá para Jerusalém, que eu sofra muitas coisas, que seja maltratado pelos judeus, que eu seja crucificado, seja morto e ressuscite. Pedro vira para Jesus e fala assim, de modo nenhum, Senhor, tu não vai para lá, né? Não vou permitir que isso aconteça e você mesmo não permita que isso aconteça com o Senhor. E Pedro ainda fala para Jesus, para onde o Senhor for, para qual lugar que o Senhor tiver, eu estarei com você, eu vou com você até as últimas consequências. Jesus manda Pedro, arreda Satanás, porque isso não vem de Deus. Isso vem da sua carne. Cara, o Pedro que recebeu a revelação, foi o Pedro agora que estava dando um tiro no pé dele, querendo repreender o Senhor. Né? O Pedro que quis dizer que Jesus não iria para Jerusalém, que ele não negaria o Senhor também, ou mesmo que negou ele 3 vezes. Então, Jesus acaba de receber uma revelação, e logo depois disso vai para o deserto, e ele é tentado exatamente nesse ponto. O que nós aprendemos aqui esse dia, gente? Nós ficamos aqui sexta e sábado, e um pedacinho do domingo, aprendendo sobre isso, sobre discipulado, sobre a gente, sabe, conhecer o Senhor, sobre a gente seguir Jesus. O que é isso? Que não é só um conjunto de regras, mas é uma vida com Deus. A gente aprendeu muita coisa aqui. Não se engane, você vai ser tentado. Nesses próximos dias, Satanás vai querer bater. Sabe, exatamente aí, sabe, no que você está se tornando. Fez isso com Jesus. Agora, né, oi? Brabo, né? Brabo. Vamos lá. Então, vamos lá, Jesus, né, o Satanás vira, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde, né, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante que o diabo ele quer prova. Né? Prova aí quem você é. Prova para mim que você é. Né? O que você está fazendo, se é filho de Deus, então prova. E prova, né, na hora qual que era a demanda. Qual que era a necessidade? Prova resolvendo essa necessidade. Transforma essas pedras em pães. Você está com fome. Vai lá, você tem poder para isso. O problema não era Jesus transformar pedras em pães. Porque isso era mole para ele. O problema é que ele estava sendo tentado a provar isso. Na pilha, né? O diabo, na pilha. Então, sabe, a prova do que somos, sabe, não é pelo que fazemos, simplesmente, entendeu? Ou mais ainda, não é para quem fazemos. A prova do que somos, sabe, essa
essa questão da nossa natureza, sabe, é muito mais profundo do que simplesmente a gente ter que fazer alguma coisa para provar quem a gente é. Quem é. Quando Moisés foi lá encontrar na sarça ardente lá, ele recebeu a comissão dele de voltar lá no Egito lá e tirar o povo, ele pergunta, tá, eu vou lá, vou diante de Faraó, eu vou fazer esses sinais, tudo que o senhor falou para me fazer aí, mas tá, eu vou dizer o que lá para ele? Quem está me enviando? Aí Deus falou, não é o que eu faço. Ele falou assim, fala que o eu sou é que está indo lá, que te enviou. Isso é forte. Porque Deus ele não precisava provar nada para ninguém, Ele é. Né? E a gente sempre fala isso aqui. Deus existe? Né? A gente não vai negar isso, né? Deus existe. Deus existe. Mas por que Deus existe? Porque a gente pode provar que Ele existe? Deus existe porque Ele é. Ele, eu sou. Deus não existe dentro desse método experimental que a gente tem de querer provar as coisas. Né? Cientificamente, existe aqui essa garrafa aqui. Por que ela existe? Porque ela está aqui, ó, uma combinação de metais aqui, não sei que metal que é esse, mas está aqui está, né? Eu posso tocar, eu posso dissecar isso aqui, examinar isso aqui e provar para você que essa garrafa existe. Deus não é objeto. Deus não é o objeto do nosso estudo para a gente provar. Deus não está aqui, a gente vai botar Deus numa mesa de autópsia e explicar a anatomia de Deus e quem Deus é, e vamos dissecar Ele, vamos mostrar aqui as partes de Deus, como a gente faz com um cadáver humano. Não! Deus Ele é, ponto. Ele não é objeto do nosso estudo, Ele não é objeto da nossa... newtoniano, né, da nossa análise. Não, velho. Deus Ele é. E ponto, acabou. Isso é suficiente. E quem é. Então, nós precisamos entender que aquilo que o Senhor fez, está fazendo na nossa vida, transformando o nosso coração, a nossa mente, sabe? Isso é. Entendeu? E a gente não tem que fazer para ser. Nós somos. E o que somos vai transbordar. É lógico. Né? A partir do momento que a gente tem que ficar fazendo coisas para provar o nosso valor, ou provar que nós somos, nós estamos perdendo a batalha. E posso falar uma coisa? Isso cansa, tá? Isso é insustentável. Isso pesa ao longo do tempo, isso vai sugando a nossa energia, isso aí ninguém aguenta um negócio desse. E Satanás é isso que ele quer mesmo, ele quer que você prove. Transforma pedras em pães, né? Você tem que provar o quê? Né, para você ter valor. Que você é uma pessoa melhor agora, que você não mente mais. Você tem que provar para o mundo o quê? O que você tem que provar, sabe? Sabe? Você não tem que fazer nada para provar nada para ninguém. Você tem que fazer porque você é. Sabe? O que você é vai aparecer. É engraçado, o Senhor fala o seguinte, né? O povo fala assim, olha, a árvore boa, ela vai dar bom fruto. A árvore ruim, ela vai dar um fruto mau. Torne a árvore boa e o fruto será bom. Ele estava falando, né, cara, de você curar a árvore, sabe? Não o fruto da árvore. Não é isso? Porque uma vez que ela é curada, uma vez que ela está plantada no lugar certo, ela vai produzir. Mas aí, a árvore não vai forçar para sair um fruto bom. Ela vai simplesmente fluir, o fruto vai aparecer. Né? Por quê? Porque é o que ela é. E ela está plantada no lugar certo. Agora, se ela estiver plantada numa terra ruim, se ela estiver mal regada, mal cuidada, ela vai dar ruim. Né? E aqui o diabo continua, né? Não se dá por satisfeito. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sob um pináculo no templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito aos teus anjos, ele dará ordens a teu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus.
O diabo, ele continua, ele insiste, né? E na primeira vez aqui, a resposta de Jesus foi usando a própria palavra. Está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, sabe? Nós não estamos aqui para obedecer o inimigo, mas a palavra de Deus é aquilo que a gente sabe que a gente vai sentar, que a gente vai considerar e que a gente vai, sim, né, caminhar nela. Então está escrito. Só que Satanás também conhece as Escrituras, ele fala para o Senhor, ele fala, olha, pula, sobe, levo ele lá no alto do templo, pula daqui. Pula daqui porque vamos encurtar o caminho, vamos fazer um negócio diferente, vamos encurtar o caminho da cruz. E não, cara, é impressionante porque como que essa coisa da identidade está ligada ao nosso destino. Aquilo que nós somos está muito ligado à missão da nossa vida, sabe? O Senhor, Ele está trazendo isso aqui. Ó, tá, se tu é filho de Deus, então pula daqui desse pináculo do templo aqui, porque está escrito a teu respeito. E realmente estava. O Salmo estava falando isso. Ele vai dar ordem aos seus anjos, você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Ou seja, em outras palavras, o cenário é o seguinte, para traduzir para nós aqui. Jesus, ele tinha uma missão a cumprir. A missão do Senhor a gente sabe qual que é, ele tinha que ir para a cruz, ele tinha que morrer. O fim de todo o trabalho do Senhor seria a cruz. Ele iria para lá, e lá na cruz ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Esse era o caminho, tá certo? Só que Satanás abriu um caminho alternativo para ele. Falou assim, olha, o templo era um lugar público, era um lugar onde havia muita gente ali em volta do templo. Lugar, assim, maravilhoso para uma grande apresentação, para um espetáculo. E o que Satanás queria fazer era exatamente isso. Olha, em vez de passar todo esse processo, você ir para a cruz, você morrer, você sofrer, você ser condenado, sabe? Vamos fazer um negócio, cara. Pula lá do templo. Sabe? Aquela multidão que vai estar lá embaixo, vai ver o livramento vindo sobre você. Os anjos te amparando ali, sabe? Te colocando são e salvo lá na terra, sabe? Porque está escrito que você não vai tropeçar em nenhuma pedra, você não vai se esborrachar lá embaixo. Deus vai te conduzir para ali. E aí, sim, as pessoas verão quem você é. Saberão, sabe, que você é o Filho de Deus. E esse papo de cruz, essa bobagem dessa cruz aí, larga isso para lá. Você vai ser o Deus, você vai ser o Senhor sobre Israel. Eles vão saber que você é o Messias. E não vai precisar passar por toda essa situação de cruz, de morte. Cara, é exatamente o que o diabo está propondo para muita gente. Para todos nós. É um caminho da facilidade. Sabe? Tem muitas promessas a respeito de nós, sim. Tem muitas palavras aqui, sabe? Está aqui para mim, para você, para todos nós. Mas essas palavras, essas promessas, elas estão dentro de um contexto. Entendeu? E a missão de Jesus era a cruz. A missão que Deus tem para mim e para você, não adianta você querer atalhar. Você tem que ir no caminho que o Senhor está te conduzindo. E esse caminho é o caminho da cruz. Não tem jeito, não existe outra maneira de você, eu, nós, sabe, cara, finalizarmos a nossa missão de vida se não for por esse caminho. Por quê? Porque é a cruz que vai, sabe, moldar esse caráter nosso, sabe, torcido. É a cruz que vai, sabe, vai nos quebrando, vai nos transformando. É o trabalho do Espírito Santo, é a cruz. Não tem outro. Não vai lá para o lado de algum lugar aí para você, sabe, atalhar o caminho. Não. É o caminho da cruz e esse é o caminho que o Senhor propôs para a gente. E Jesus, ele falou que não vai tentar o Senhor teu Deus. Está escrito isso. Então, enfim, Jesus sabia usar a palavra também. E por último aqui, né? Ele vai falar aqui, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar.
Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Cara, de novo, né? Todos os desejos, todos os reinos, tudo que, sabe, enche os olhos, tudo aquilo que a nossa alma quer, mais deseja, né? Mais tem fome, mais quer. Aqui, ó, tudo isso eu vou te entregar, sem sofrimento, sem sacrifício, sem nada. Você só precisa fazer uma coisa: se prostra e me adora. Ponto. Aí eu vou te dar tudo isso aí. Cara, será que vale a pena? Será que isso realmente, né, vai te fazer alguém? Vai te fazer uma pessoa que se sente bem, se sente completa, se sente, assim, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa, sabe, honrada, sabe, essa fome, essa sede que a gente tem de reconhecimento por quem nós somos, sabe, do que a gente é e tal. Essas coisas não vão ser saciadas pelas propostas que o Satanás tem, que o mundo tem para dar para a gente, não. Só existe um lugar onde a gente realmente, a nossa identidade, ela vai ser fundamentada e firmada. É nessa relação nossa com o Senhor. É na nossa relação com o Senhor que a nossa identidade, ela vai sendo, sabe, firmada e tratada e trabalhada, porque é Ele quem sabe quem somos. E é Ele que tem para nós uma história, entende? E eu queria finalizar aqui, né, agora tem 1 minuto ali para 8h30, mas só para a gente completar aqui, eu quero lá em Apocalipse falar da igreja de Pérgamo. Só para a gente fechar rapidaço aqui. A igreja de Pérgamo, que está aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 12, até o verso 17, nós vamos passar muito rápido aqui, tá, gente? Não vai dar para explicar muita coisa aqui por causa do horário, mas olha só. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 12, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Eis que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí, no seu meio, os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Se não irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome está escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Cara, eu estava pensando exatamente aqui nessa igreja, para a gente fechar aqui nossa conversa hoje, porque essa igreja tem um contexto interessante aqui. Quando o Senhor se apresenta para ela, ele fala assim, ó, está aqui aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada de 2 gumes é uma referência à própria palavra. Tá? E essa espada afiada de 2 gumes, ela é aquela que, né, que ele fala aqui embaixo, né? Se você não se arrepender, eu lutarei contra vocês com a espada da minha boca. Né? O Senhor iria ir naquela igreja e confrontar aquele povo ali com a própria palavra. E a gente sabe que a palavra ela corta para a salvação, mas corta também para juízo.
As escrituras, elas também, ela julga, né? E quando ela faz isso, ela faz de maneira precisa, é uma espada afiada, que tem um corte preciso. Não é um corte cego, um corte todo... Não, é precisão. É quase um laser, né? Na época de Jesus tivesse um laser lá, acho que talvez, né? A analogia seria essa. Mas, o que acontece aqui? Aqueles caras, eles estavam dentro de uma cidade que era reconhecidamente como o trono de Satanás. Era o que Jesus, ele estava dando referência àquela cidade. Era uma cidade, né, onde havia ali, né, um governo muito tirano, e eles tinham essa referência. Vocês habitam onde há o trono de Satanás. Havia um governo ali, né, pesado, tirano, que oprimia aquele povo. E, sobretudo, os irmãos, né? Porque ele está usando uma referência a Satanás, porque ele sabe que havia uma igreja ali. E o que aconteceu com aqueles irmãos? Eles guardaram o nome do Senhor, eles guardaram a fé deles. Eles não negaram o Senhor. Porém, havia ali entre eles uma situação muito estranha, porque tinha ali algumas pessoas que estavam ensinando uma certa doutrina. Uma doutrina perniciosa. E que doutrina era essa? Ele dá aqui o nome, a doutrina de Balaão. E ele fala também sobre a doutrina dos nicolaítas. São duas coisas aqui, né? Mas o que era exatamente essa doutrina de Balaão? O que é? Se você voltar no tempo, lá em Números, você vai ver a história. Estava lá o povo de Israel passando por uma determinada região e o rei Balaque chamou o Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E o Balaão, o Senhor falou, não vai. Mas Balaão viu o tamanho do prêmio, a oferta era boa, e falou assim, não, Senhor, os caras estão insistindo, né? E o rei contratou ele para amaldiçoar. Botou dinheiro, botou ouro. Na primeira vez ele falou que não, os caras aumentaram, dobraram a oferta, ele falou, agora eu vou. E o Senhor falou, tá bom, então vai. Na hora que ele montou na jumenta, você sabe que o anjo estava lá para passar a espada na cabeça dele, né? O Senhor ia passar o cerol e a jumenta que empacou lá, salvou a vida dele, né? E a jumenta falou. Dizem, né, alguns irmãos que a jumenta falou com Balaão porque Balaão era burro, né? Então, tinha uma conversa ali animalesca, né? Mas, para a gente correr aqui com a história, quando Balaão foi amaldiçoar, eles subiram no alto da montanha. E estava lá aquela multidão dos filhos de Israel. E o Balaque falou para ele, amaldiçoa eles. E Balaão, ele ia amaldiçoar, o que saía da boca dele era a bênção. Então ele não conseguiu amaldiçoar aquele povo, e ele profetizou que aquele povo era o povo bom, era o povo do Senhor, era o povo que habita só, era o povo que tinha olhos abertos. Enfim, ele não conseguiu amaldiçoar. Como ele não conseguiu fazer isso? Porque o Senhor estava ali trocando as palavras na boca dele. Ele chamou Balaque e falou assim, Balaque, é o seguinte, cara, contra Jacó não vale encantamento. Esse povo aqui, você não pode jogar a praga que for que não vai pegar. Mas, todavia, se você fizer uma festinha, chama as minas lá do arraial aí de vocês, dos amorreus aí, dos amalequitas, entendeu? Faz um trance, tá ligado? Bota pra rodar aí dá um goró pra galera chapar. Quando os caras estiverem meio perdidão, muito alegrinho, bota as minas lá pra rodar lá, pra curtir, faz um rolê. Que esses camaradas, na hora que eles começarem a se entregar à promiscuidade, sabe, a prostituição aí no meio de vocês, e eles vão adorar os deuses de vocês por conta disso, aí você vai ver que a praga vai vir no povo e vai consumir esse pessoal todo aí. Contra Jacó não vale encantamento, a praga não vai pegar em Jacó, mas o engano vai. O engodo vai. E pegou. Porque naquele dia, meu irmão, sabe, muitos foram consumidos pela praga. Entendeu? E isso estava acontecendo aqui em Pérgamo. Tinha alguém lá disseminando essa doutrina. E esses irmãos simplesmente não fizeram nada. Sabe? Estava lá, eles toleravam. Né? Tenham contra você algumas coisas, estão aí no meio daqueles que sustentam a doutrina de Balaão. O trem deu tão certo, cara, que virou uma doutrina. Entendeu?
um conselho de Balaão virou um ensinamento. Tá? O negócio deu muito certo. Por quê? Foi uma estratégia. E aí os caras, caíram no engodo do cão. E aí também, né, havia também aqueles que sustentavam a doutrina dos nicolaítas, que é outra coisa que, né, que diz respeito a uma... É meio que uma ideia, né, de um clero, né, vamos dizer assim, de mediação. Então, se você tem diretamente contato com o Senhor, você não precisa de mim, não precisa do Urso, precisa de, sabe, de nenhum pastor para fazer esse rolê por você. Você tá, sua relação com Deus está aí. Nós somos apenas aqui servos uns dos outros e irmãos que já caminharam um pouquinho mais e tal, enfim. Mas você tem sua relação com Deus. Para eles lá, os nicolaítas, não. Não, você tem que passar por aqui para você chegar lá. É quase um pontificado, né? Porém, isso também eles estavam tolerando. E o que acontece aqui é que o Senhor chama isso para o arrependimento, né? E qual que era a recompensa disso? Duas coisas. O maná escondido, um alimento, né? Algo que verdadeiramente pode trazer para o seu coração satisfação, pode trazer verdadeiramente nutrição para o seu corpo espiritual, para a sua vida. É um maná escondido, sabe? Porque o próprio Deus vai prover, essa é a figura lá do deserto, aquele maná aparecia e aquele povo tinha que ir lá colher aquele maná, comer para o dia. Não dá para estocar, o que estocava ficava podre. Então o maná é escondido. O Senhor tem algo para nós e esse maná está escondido. Isso fala de uma revelação, de uma comida fresca, sabe? De um entendimento. E por último aqui ele fala de uma pedrinha branca, né? Ele fala assim, também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso aqui fala da identidade. Entendeu? Sabe, Deus tem um nome para nós. Deus tem para a gente uma palavra. Ele tem algo que é para mim, para você. E é interessante essa figura da pedrinha, porque se você voltar aqui e pegar os estudos aí do que significava isso, havia em alguns momentos, né, um juízo, um julgamento. Algumas pessoas estavam aprisionadas, estavam presas, passavam pelo julgamento e eles julgavam as pessoas e pegavam pedras para dar o seu voto. Então eles tinham lá uma pedrinha branca e uma pedrinha cinza lá. E aí eles pegavam, quando era para condenar, eles botavam a pedrinha cinza lá em cima. Pá. E aquelas pedrinhas eram somadas, as brancas e as cinzas. Então as cinzas deu maior quantidade, então o cara está condenado. A branca deu mais quantidade, o cara está absorvido. Era a maneira como eles faziam isso. E o Senhor está falando o que para a gente? Ao que vencer, eu vou dar uma pedrinha branca. Ou seja, você vai ser absorvido. Você vai estar limpo, sabe? E nessa pedra tem um nome. Um nome escrito nela que só quem recebe conhece. Isso fala da convicção. Sabe? Cara, é aquela coisa, meu irmão, que ninguém tira. Quando as pessoas vêm para a missão e vêm falar assim, cara, o que uma pessoa precisa para ingressar no ministério? Precisa disso, convicção. A única coisa que sustenta um missionário num campo, que sustenta uma liderança de longo prazo, cristã, que eu falo aqui dentro do Evangelho, é a convicção. Porque, meu irmão, você vai sofrer abandono, você vai sofrer rejeição, você vai sofrer traição, você vai sofrer uma série de coisas e coisas e coisas, mas se você tem convicção do seu chamado em Deus, nada te tira desse lugar. Pode ter certeza. Por quê? Porque isso é só você sabe, só você conhece. Identidade. Sabe? Lembra disso, cara. Um maná diário, escondido, que o Senhor vai dar, vai comer desse maná. E essa pedrinha branca com um novo nome, um nome que Deus está trazendo sobre você, sobre nós. Um nome que só você sabe, só você e Deus que te deu esse nome. Sabe? Essa identidade, essa coisa que está dentro de você. Esse mistério que acontece na gente. Isso vem de Deus. Isso é favor de Deus, isso é bondade do Senhor. Sabe? Jesus, ele venceu o tentador lá no deserto. Né? E Pedro,
foi restaurado. Porque, né, o Senhor lá na frente chama ele de volta. Ele voltou para pescar, ele voltou para a sua vida antiga. O Senhor chamou ele, vem cá, Pedro. Não acabou, não. Vai apacentar minhas ovelhas. O que eu chamei você foi para isso. Um novo nome, uma pedrinha branca. Davi vacilou, perdeu o trono, saiu de Jerusalém escorraçado, sabe? Perdeu a guerra entrou na vida dele, na família dele, sangue foi derramado ali. Mas o Senhor restaurou ele. E dele procedeu, né, a linhagem do Messias. Pedrinha branca com um novo nome, ele foi absorvido. E nós também podemos ser absorvidos. Sabe? Receber de Deus isso, cara. Vamos orar sobre isso, gente? Curva sua cabeça aí, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. E como a Tua palavra falou, Deus, são tantas as coisas que estão dentro da gente, Senhor. Tantas as vozes, tantas as palavras que ficam borbulhando dentro de nós. Palavras que foram ditas a nosso respeito. E por conta disso, Pai, a gente vive uma vida querendo provar para os outros e provar para nós mesmos, Senhor, que a gente pode, que a gente consegue, que a gente faz. Mas não é sobre isso, Senhor. O Senhor nos deu um novo coração. O Senhor justificou a nossa vida. O Senhor nos chamou para Ti. E por conta disso, Senhor, sim, da nossa vida fluirão, Deus, bênçãos. Da nossa vida fluirão novos frutos e bons frutos. Frutos que serão, Deus, comidos, que serão alimento para outras pessoas. E a nossa família, Senhor, será abençoada e bendita por conta disso. Não é porque a gente tem que provar para alguém, mas porque é isso que acontece com aquele que se entrega ao Senhor. Pai, eu oro aqui nessa noite para que, Deus, esse filho que está aqui, esse filho amado do Senhor, Tu está aí, Deus, com o Teu Espírito Santo, clamando, Abba, Pai, dentro de cada um de nós aqui. Papaizinho, nós temos esse clamor dentro de nós e eu oro aqui no nome de Jesus, Senhor, para que cada um aqui receba do Senhor essa pedrinha branca, com esse novo nome. Erramos, falhamos, e ainda erramos e falhamos depois de acertarmos a nossa vida, depois de nos arrependermos, continuamos às vezes errando e falhando, Senhor. Oh Deus, mas o Senhor é aquele que nos absorve, nos chama de volta e fala, olha, é isso aqui. Eu te chamei, eu te justifiquei, eu vou glorificar a sua vida. Então, Senhor, no nome de Jesus, nos sustenta com esse maná, Deus, escondido. Esse maná que vai nutrir a nossa vida e vai fazer com que a gente frutifique. Vai fazer com que a gente vença, Senhor, os nossos vícios e as nossas questões internas da nossa alma. É esse maná, é esse alimento que vem do céu, que vem do Senhor para a nossa vida. Pai, eu quero abençoar aqui meus irmãos e que a graça do Senhor Jesus Cristo, Senhor, possa inundar aqui a nossa vida, Pai. No nome de Jesus, Senhor, que essa palavra do Senhor possa, Pai, frutificar na nossa vida hoje. Que a gente saia daqui, Deus, sabendo quem somos. E ainda de maneira, Deus, incompleta, ainda com uma maneira tão rudimentar, Senhor, mas que essa revelação venha crescendo, crescendo e crescendo, e cada dia cresça mais, e tome um corpo, e vá, Senhor, nos levando a uma vida plena com o Senhor. No nome de Jesus Cristo. Nos conduz na missão que o Senhor nos chamou, a ser e a viver. No nome santo de Jesus, Pai, é o que eu oro e nos entregamos aqui diante do Senhor. Senhor, eu te peço aqui que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós para esse dia e para essa noite e para os dias que virão diante de nós, Pai. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão. Amém, galera. Deus abençoa. Siga firme, né? Siga firme, né?